Resposta para o Moto G7 Power explosivo. Amazon Prime sacudindo a concorrência no Brasil. Pixel 4 quase oficial, pagamento por NFC no transporte público em São Paulo e lançamento do Mi 9 Lite. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora em mais uma edição do Plantão TC. Ainda em meados de agosto, comentamos no Plantão TC de número 10 que um exemplar de Moto G7 Power havia pegado fogo sem razão aparente, o que acabou causando um enorme transtorno e alguns danos materiais a um estudante em Curitiba. A Motorola prontamente iniciou as investigações sobre o caso, realizando vários exames desde então com o dispositivo para descobrir o que havia desencadeado a combustão. Nesta semana tivemos enfim uma resposta e os haters da marca podem ficar desapontados com a conclusão. De acordo com a investigação, a bateria sofreu danos após uma tentativa de remoção da tampa traseira do aparelho com uma ferramenta pontiaguda, o que acarretou em vazamento e posteriormente uma combustão, e isso não apenas isenta a fabricante de qualquer culpa no caso, como invalida a garantia do dispositivo por mau uso. Ou seja, o estudante ficou sem aparelho mesmo. Fica a lição para quem tenta trocar a bateria por conta própria em modelos com bateria lacrada. Sempre procure uma assistência técnica autorizada. Tivemos uma avalanche de vazamentos sobre os novos Pixel 4 e 4 XL nesta semana, incluindo vídeos de hands-on, teste de fotos, imagens de homologação e muito mais, o que reforça que seu lançamento deve mesmo acontecer no início de outubro. As principais novidades ficam por conta das funções de software, como o avançado sistema de reconhecimento facial, os gestos com o radar Soli, as novas opções de customização da interface com temas e o novo aplicativo de câmera. A câmera, por sinal, parece fazer jus à fama da linha, já que em um comparativo com um exemplar ainda não finalizado contra o Galaxy Note 10 Plus, o modelo do Google não fez feio, superando seu rival sul-coreano em vários cenários. Além disso, o aparelho teria uma função chamada de Smooth Display, que ajusta a taxa de atualização da tela entre 60 e 90 Hz, dependendo do conteúdo exibido ou aplicativo executado. Isso evita que você tenha que ficar mudando manualmente, como acontece com alguns modelos que já contam com painel acima de 60 Hz. O Mi 9 Lite foi flagrado pela primeira vez no início do mês, sendo comentado como a versão global do Xiaomi CC9. Para quem não se lembra, o CC9 foi apresentado junto ao CC9e em julho, mas enquanto a versão mais básica ganhou uma versão global com o Mi A3, a variante mais potente não teve a mesma sorte, ficando restrita ao mercado asiático desde então. Mas isso finalmente mudou, pois a Xiaomi anunciou hoje a chegada do Mi 9 Lite ao mercado europeu, confirmando se tratar de uma versão do CC9. O aparelho traz como destaques a câmera principal de 48 megapixels, aliada a outros dois sensores, além de uma câmera frontal de 32 megapixels. Sim, é o mesmo conjunto que temos no Mi A3. O design também é muito parecido com o que temos no modelo com Android One, mas o Mi 9 Lite é um pouco maior por causa da tela de 6,4 polegadas. Por falar na tela, temos aqui uma AMOLED Full HD Plus, então as críticas sobre o painel HD do Mi A3 foram atendidas. O hardware também está mais potente, com o Snapdragon 710 e 6 GB de RAM em seu interior. Se quiser conferir todos os detalhes, além de um comparativo com os outros modelos da já inchada linha Mi 9, é só clicar no link para a pauta completa em texto que está aí na descrição. Quem é ambientado ao mundo dos emuladores de Game Boy, Super Nintendo e outros consoles que fizeram sucesso, provavelmente sabe que a Nintendo é vista como uma grande vilã, já que não é de hoje que a japonesa avança contra sites que distribuem ROMs mundo afora. Depois de chegar em 2018 a acordos que bateram a casa dos 12 milhões de dólares contra os famosos portais Love ROMs e Love Retro, a Nintendo resolveu partir agora para uma empreitada contra o ROM Universe, entrando com uma ação judicial contra o dono do site. A empresa pede nada menos que 2 milhões de dólares pela violação de sua marca registrada, além de 150 mil dólares por cada trabalho protegido por direitos autorais que o site disponibilizou. E considerando que o portal conta com um acervo de mais de 60 mil ROMs, podemos chegar a um valor realmente impressionante. Como todo processo judicial, teremos ainda muitas fases até que uma sentença final seja dada. E, levando em conta o histórico de casos como este, é bem provável que ambas as partes entrem em um acordo mais cedo ou mais tarde. Você que mora na cidade de São Paulo terá agora mais uma comodidade ao usar o transporte público. Em parceria com a Visa, a Secretaria de Mobilidade e Transportes e pela São Paulo Transportes anunciou a opção de pagamento via NFC em um projeto piloto com duração de 3 meses, sendo contemplados 200 ônibus em 12 linhas neste primeiro momento. Serão aceitos cartões de crédito, débito e pré-pago, seja com o próprio cartão, celular, smartwatch ou outro dispositivo que possua NFC. Após o período de testes, os dados serão analisados em um estudo e provavelmente teremos uma ampliação para as novas linhas e veículos. Que a tecnologia ajuda cada vez mais em nossa vida, ninguém duvida, mas alguns casos ainda continuam a nos surpreender.
Nesta semana tivemos algo assim envolvendo o Google Earth, que por acidente acabou resolvendo um caso de desaparecimento ocorrido ainda na década de 90, ou mais especificamente em 7 de novembro de 1997. Um homem chamado William desapareceu na Flórida, Estados Unidos, sendo visto pela última vez em um bar da região. Familiares então notificaram a polícia, mas as investigações não deram resultado. Isso mudou quando um corretor imobiliário estava analisando a vizinhança pelo aplicativo do Google e então percebeu uma coisa estranha na costa do lago. Tratava-se do carro de William, que provavelmente adormeceu enquanto dirigia e acabou caindo no lago, ficando por lá desde então. O curioso é que a imagem foi tirada por um satélite em 2007, levando aí 12 anos para que alguém a descobrisse. Obviamente que o desfecho não é nada feliz, uma vez que o homem estava morto, mas ao menos agora seus familiares podem realizar um enterro digno e ter algum tipo de conclusão para a história. A Amazon vem aumentando seus esforços para conquistar o consumidor brasileiro nos últimos anos. Mas foi nesta semana que ela deu o seu maior passo até então para abalar a concorrência em nosso país. Trata-se do Amazon Prime, serviço que inclui frete rápido grátis para determinados itens, filmes, séries, músicas e livros, tudo por apenas R$ 9,90 mensais ou R$ 89,00 caso você escolha o plano anual. A novidade fez ações de concorrentes de vários setores despencarem, fazendo varejistas como B2W e Via Varejo, donas de lojas como Americanas e Ponto Frio, perderem cerca de R$ 6 bilhões em uma só vez. Como analisamos lá no site do Tudo Celular, o serviço oferecido no Brasil é até mais barato do que a Amazon pratica nos Estados Unidos, ainda que traga menos benefícios embarcados. Além do Prime, tivemos também a chegada do Amazon Music Unlimited, que traz um acervo de mais de 50 milhões de músicas para rivalizar com Spotify, Deezer e Apple Music. O preço já é um pouco menos atrativo, mas de acordo com o que temos nos concorrentes. Com R$ 16,90 para o plano individual mensal e R$ 25,90 para o plano família, onde podem ser acionadas até 6 contas. E estas foram as principais notícias deste Plantão TC. Comenta aí abaixo qual mais te chamou a atenção. Teria sido o Amazon Prime? Talvez o Mi9 Lite? Bom, fique à vontade para escrever aí abaixo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!